Este tema irá apresentar o local mais escolhido pelos imigrantes portugueses e os seus motivos. A imigração é quando uma pessoa decide ir para um país estrangeiro com o objetivo de se instalar nesse, assim chamado imigrante no seu país de origem. São várias as razões que levam as pessoas a emigrar, como por exemplo, a política, a economia, perseguições religiosas, guerra, entre outras. Mas como se pode observar, em geral, vão em busca de uma melhor qualidade de vida. O Reino de Portugal sempre foi um país de imigrantes, mas o século XIX foi marcado pela imigração, sobretudo para o Brasil. Só em 1807, quando a família real se mudou para a colónia, foram mais de 15 mil pessoas. Tanto antes como após a independência do Brasil, se instalaram lá milhares de portugueses. Cálculos indicam que de 1822 a 1900 o Brasil recebeu cerca de 1 milhão de portugueses. O gigantesco número de imigrantes recebido após a abolição da escravatura aumenta com a implementação da República em Portugal, 1910, mas diminui com a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e só volta a aumentar na década seguinte. Devido às invasões francesas, 1807-1813, a chamada Guerra Peninsular, as economias de Portugal sofreram uma queda significativa. Em 1822, perde a sua principal colónia, o Brasil. Assim, perdeu o seu principal mercado e o país enfrentava a crise económica, mesmo ao lado do desenvolvimento do capitalismo comercial e industrial, e mais tarde sofreu com a crise da monarquia, 1890-1910. Foram diversas razões que levaram o povo português a abandonar o país, sobretudo as razões económicas e políticas que referi anteriormente, mas também, por exemplo, motivo religioso, ou seja, expandir o cristianismo, fazer com que este chegue a outros povos. Perseguições religiosas. Em Portugal, muitos judeus e cristãos novos foram obrigados a abandonar o país e espalharem-se pelo globo. Agora, a causa que foi o motor das imigrações foi o desemprego. Com a falta de emprego, por exemplo no Douro, Minho e nos arquipélagos, onde há mão de obra em excesso, foram forçados a emigrar para evitarem a miséria. Esta falta de emprego teve a sorte em 1850 o tráfico de escravos ter sido proibido e em 1888 a escravatura abolida. Assim, o Brasil ficou necessitado de mão de obra em várias atividades relacionadas com comércio, indústria e plantações, como as de algodão e café. Esta falta de mão de obra foi uma oportunidade para bastantes pessoas, então os imigrantes substituíam a falta de mão de obra escrava. No final do século, o destino era o mesmo, mas agora para o estado do Amazonas, milhares de imigrantes foram trabalhar na exploração da borracha. A imigração teve tanto efeitos positivos como efeitos negativos no Reino de Portugal, e alguns são negativos para o Estado, mas positivos para o povo. Por exemplo, a subida dos salários devido à escassa mão de obra. Portugal tinha então duas opções: tolerar a imigração e fazer a sua regulamentação com contratos com as pessoas e com os países receptores. Outra opção é combater a imigração promovendo o trabalho nas suas colónias. Apesar do Brasil ser o principal destino dos imigrantes portugueses, na quarta parte do século XIX, os portugueses começam a procurar destinos alternativos, tanto no continente europeu como no outro lado do Atlântico. Assim, estes imigrantes tinham agora como destino o Brasil, Estados Unidos da América, Argentina, Uruguai, Guiana Inglesa, Oceania, Venezuela, Canadá, Ilhas do Hawaii, etc. Isto prolongou-se até 1930. A colonização no continente africano fez as imigrações aumentarem, especialmente para Angola, Moçambique e outras regiões da África Austral, como a África do Sul, o Zimbábue, o Congo. Muitos destes imigrantes eram forçados a ir para a África, badios, ciganos, órfãos, etc. Na Europa, dirigia-se para a Espanha e para a França a partir do fim do século. Século XIX e século XX foram séculos de grandes migrações, como a dos polacos para a Alemanha, a Rússia e a França, antes de 1914, o afluxo à França de 3 mil milhões de habitantes, maioritariamente da Europa Oriental e Meridional, as migrações da Rússia Europeia para a Rússia Asiática, etc. No entanto, nenhum destes movimentos pode-se comparar à quantidade de europeus que atravessaram o Atlântico para emigrarem para as Américas. 44 a 52 milhões de europeus se dirigiram para esse vasto continente, entre 1815 e 1914. Estes números mostram que não há possível comparação com qualquer outro século de imigrações. Portugal e o Brasil partilham uma história em comum, desde que este foi descoberto. Estudos apontam um movimento migratório para o Brasil desde o século XVI, o qual sofreu um aumento no século XVIII. O Brasil foi um país que recebeu um enorme número de imigrantes, livres ou forçados, até metade do século XX. Do século XVI até metade do século XIX foi estimado que mais de 3 milhões e meio de africanos foram forçados a emigrar para esta, na altura, colónia como escravos. Na verdade, o Brasil é a nação que mais importou escravos africanos. Depois da sua independência, o fluxo migratório recebeu novamente um aumento que atingiu a máxima dimensão entre 1901 e 1930.
Este império recebeu bastantes imigrantes livres, maioritariamente no final do século XIX e no início do século XX. Os alemães foram para o Brasil para colonizar áreas ocupadas no sul do país. Os italianos receberam subsídio para trabalhar nas plantações de café de São Paulo. Foram no início do século XX acompanhados por japoneses. Outros grupos, como espanhóis, russos, sírios, libaneses, também chegaram no Brasil em grandes números. Esta imigração continua elevada até finais dos anos 50 do século XX. Foi nessa época que diminuiu drasticamente. Apesar de importantes para o desenvolvimento deste país, nenhum destes grupos contribuiu como os portugueses para o crescimento do mesmo. A grande quantidade de imigrantes portugueses que o Brasil recebeu foi muito importante para o desenvolvimento do país e ajudou a nação brasileira a modelar-se. A República Federativa do Brasil é o maior país da América do Sul e é o único de todo o continente americano que é a língua portuguesa. Este território foi descoberto pelos navegadores portugueses numa expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500. Esta nova terra, que pertencia a Portugal segundo o Tratado de Tordesilhas, 7 de junho de 1494, o tratado que dividia o globo entre os portugueses e os espanhóis, continha indígenas divididos em inúmeros grupos étnicos e linguísticos que vieram a ser convertidos e a aprender a nossa língua. Tornou-se uma colónia portuguesa. Em 1808, a capital de Portugal foi transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro, após o território português ter sido invadido pelos franceses, comandados por Napoleão Bonaparte. Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil torna-se parte do reino, agora chamado Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1820 foram aplicadas as Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa que, devido à Revolução Liberal do Porto, em 1821 começaram a tomar decisões com o intuito de reduzir o Brasil novamente a colónia. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento liberal que ocorreu em 24 de agosto de 1820, que teve como resultado o regresso da Corte Portuguesa e no fim do absolutismo, com a implementação da primeira Constituição Portuguesa em 1822. Com o regresso da Corte Portuguesa, D. João decidiu tornar o seu filho mais velho, D. Pedro IV, príncipe regente do Brasil. Apesar de fiel a seu pai, o facto de Portugal ir devolver o seu antigo estatuto ao Brasil fez com que D. Pedro causasse uma rebelião contra o rei de Portugal. Assim se iniciou a Guerra pela Independência. A data da independência do Brasil é de 7 de setembro de 1822. Apesar da guerra ter terminado em 1824 e oficialmente em 1825 com o Tratado de Paz, Amizade e Aliança, ou Tratado do Rio de Janeiro, foi firmado a 29 de agosto de 1825. Este tratado faz com que o Brasil tenha que pagar uma indemnização a Portugal e tenha que assinar um tratado de comércio com o Reino Unido. A 12 de outubro de 1822, o regente foi aclamado. D. Pedro I do Brasil foi coroado Imperador do Brasil a 1 de dezembro de 1822 e assim nasceu o Império do Brasil. O imigrante que vou falar chama-se João Elisário de Carvalho Montenegro, um português que, como tantos outros, decidiu atravessar o Atlântico e tentar a sua sorte no Império do Brasil. Nasceu a 24 de junho de 1824 na freguesia de Lousá, concelho de Lousá, no distrito de Coimbra. Emigrou em 1840 e chegou ao Rio de Janeiro com apenas 16 anos, onde começou apenas como comerciante no curato de bananal da vila de Itaiguai. Mais tarde, tornou-se caixeiro viajante, profissão na qual foi um sucesso. Em 1867, decidiu investir o seu dinheiro e comprou uma propriedade em Pinhal, interior de São Paulo. Então colocou em prática as ideias que tinha de administrar uma exploração agrícola de café. Batizou a fazenda em homenagem à sua terra natal, deu-lhe o nome de Nova Lousá. Desde cedo começou a inovar no método de contratação, com um sistema que consistia em colecionar famílias da sua terra natal que estivessem dispostas a ir trabalhar no Brasil. O sistema funcionou bem e a fazenda tinha 80 moradores em 1872, 7 anos mais tarde. A população chegou a 124 colonos. A Nova Lousá foi muito importante pelo desenvolvimento da agricultura, principalmente pela cultura do café, mas também pelas relações de trabalho, inéditas na época, que ofereceram um contributo enorme para a abolição da escravatura. Também no mesmo estado fundou a Vila Montenegro. O Comendador Montenegro foi o motor da imigração lousanense para o Brasil e foi quem melhorou e sempre deu benefícios a Lousá. Em 1894-95 visitou pela última vez a Lousá no dia do seu aniversário. Regressa ao Brasil, mas sempre com bastante interesse por tudo que dissesse respeito a Lousá. Faleceu em 1914, aos 90 anos. Em 1889 chegaram os comboios a Nova Lousá e nesse mesmo dia foi a inauguração da via férrea do Pinhal. Esta via possui uma estação de 37 km, iniciando-se na estação de Mogi, Guaçá, Sul e terminando na estação de Pinhal. Pode-se perceber que no século XIX e nos inícios do século XX, os imigrantes portugueses tinham uma enorme preferência pelo Brasil, ainda mais quando este se tornou independente e o fluxo migratório ainda se tornou maior para este país quando se sucedeu à abolição da escravatura.
Este movimento, durante a primeira metade do século XX, aumentou até 1914 e sofreu uma diminuição nos anos seguintes por consequência das guerras e da crise económica. 9,2 milhares de saídas anuais, entre 1939 e 1945. Esta antiga colónia ajudou milhões de portugueses e estes também a ajudaram com o seu contributo para o desenvolvimento da mesma. Dos aproximadamente 1.300.000 portugueses que emigraram no período entre meados do século XIX e o início da Primeira Guerra Mundial, 90% escolheu o Brasil como destino. Destes que atravessaram o mar, em média entre 30 a 50 regressaram ao seu país. Na atualidade, devido à presença dos imigrantes portugueses ao longo de vários séculos, no Brasil há uma das maiores comunidades de lusodescendentes.